Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Elaine, do canal Edlaine DNA de Viajantes. Hoje eu vim aqui num dia maravilhoso que Deus nos proporcionou, aí, um dia de sol, calor cedo já, né? Aproveitar, tomar um matinho. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre nós, sobre quem somos, Edlaine, como é a nossa rotina, mais ou menos assim, o nosso dia a dia, para que vocês entendam o que acontece por trás dos nossos vídeos, das nossas postagens aqui no canal, como é a nossa vida no dia a dia, né? Pois como consta lá na própria descrição do nosso canal, a gente é um casal que se encontrou e que gosta dessa vida de viajar, mas nós ainda não vivemos só disso, né? Então a gente tem aí uma rotina, um dia a dia, e eu vim falar hoje para vocês um pouquinho sobre isso, ok? Bom dia, né, pessoal? Estou aqui no meu momento relax, tomando um chimarrãozinho. Li a palavra hoje mais cedo e o Senhor me deixou duas palavras aqui que eu quero poder compartilhar com vocês aqui rapidinho. Que a primeira está em Salmos 92:5, que diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. A gente sabe, né, que os pensamentos do Senhor são imensuráveis, né? A gente não tem como calcular, como decifrar o quão grande, maravilhoso, perfeitos são os pensamentos do Senhor sobre nós, para nós, né? Os planos, os projetos, os desígnios, os propósitos, enfim. Tudo aquilo que rege a nossa vida é o Senhor que faz, né? Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, essa é a nossa energia. Crer que tem alguém que muito faz, até muito mais do que merecemos ele faz. E ele faz muito bem, né? E é nesses momentos assim de relaxamento que o Senhor tem me proporcionado com bastante frequência, inclusive, que eu consigo ainda mais analisar essas coisas. E isso me alegra, isso me dá força, coragem para saber que amanhã inicia uma semana com os desafios que o meu trabalho proporciona, com os desafios que o meu dia a dia me exige, mas eu tenho conseguido, assim, há algum tempo já, chegar ao final do dia e dizer, graças a Deus, mais um dia eu venci. Porque eu sei que tudo colabora para o bem, porque Deus só quer o nosso bem. Ele nos permite, sim, claro, situações que às vezes a gente pensa, tia, mas será que eu preciso viver isso? Mas sim, precisa, porque tu é capaz. Quando Deus nos proporciona situações difíceis para enfrentar, Ele faz porque Ele sabe que a gente consegue. Nós que não sabemos a nossa capacidade, mas Ele sabe. E aí tem situações que a gente passa que a gente nem percebe, já passou, já foi. E é isso que tem que reger a nossa vida. Mas a gente só consegue ver isso, sabe quando? Quando a gente se permite viver um dia de cada vez. Quando a gente se permite não ficar amanhecer o dia pensando no final do dia. Quando a gente se permite passar um mês de trabalho não pensando só no salário. Sabe? É aquela questão assim de você poder viver o dia. Viver o dia com os perrengues,
com as dificuldades, com as alegrias, com as situações adversas, sim, mas viver aquele dia, sabe? E eu tenho conseguido, gente, isso não é utopia, eu tenho conseguido. Eu imaginava, eu já tive momentos da minha vida que eu achei que isso era só utopia, isso era só história, era só imaginação de alguém, de dizer que é possível viver um dia de cada vez. Mas hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo isso. E tenho tido momentos muito felizes vivendo dessa forma. E como resposta dessa palavra, saiu em Salmo 113, pois estava lendo Salmos, daí em Salmo 113 saiu assim: seja bendito o nome do Senhor, desde agora para todo sempre. E é verdade. O nome do Senhor é bendito, porque é pelo nome dele que a gente vive, é pelo nome dele que a gente existe, é pelo nome dele que a gente consegue ser alguém. Então eu quero compartilhar esse momento com vocês. Nesse momento assim de muita alegria que eu estou vivendo, eu quero compartilhar isso com vocês, tá? E agradeço muito a Deus de me dar o privilégio de poder fazer isso, de poder realmente compartilhar com vocês esse momento, e que eu desejo que isso que eu vivo vocês possam viver também com intensidade, com muita intensidade e com muita excelência, pois se o Senhor faz tudo para nós com excelência, não tem defeitos, então nós temos que fazer o possível para viver com excelência aquilo que o Senhor apresenta para nós no dia a dia. Bom, pessoal, como eu falei, eu tô por casa, né? E aqui eu tô com uma pessoinha, ó, o Renato. Oi, galera, sou o Mano Nato. Eu me chamo assim porque eu também quero ser um youtuber. Mas não que nem a minha mãe que ela faz reais, porque eu não sou muito. Não sei que eu não sou muito dessas coisas assim, mas o youtuber que nem, sei lá, faz gameplays, porque jogar é uma coisa que eu sou muito bom também, jogar bola também, essas coisas. Então, tô aqui com o Renato, ele é o meu filho mais novo, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Daniel, que hoje saiu para dar uma passeada nos amigos dele, mas ele mora comigo, ele estava com 21 anos, ele mora comigo aqui, ele trabalha atualmente com higienização de estofados, né, um negócio que ele começou e que, graças a Deus, está indo muito bem. Eu tenho a Gabriela, de 15 anos, está envolvido com as coisas da igreja. E o Renato é o mais novo, né? O Renato, ele tá quase sempre ele tá comigo. A gente se afasta mais nos momentos da escola, né? Que ele vai para a escola, nos compromissos dele com o SESI, que ele joga futebol no SESI, e quando ele vai para a EE, né? Então a gente tem esses momentos assim que normalmente acontecem quando eu também estou trabalhando, né? Senão a gente está sempre junto, grudado, né? Eu e ele. Bom, pessoal, como eu estava falando, né? Então, eu sou uma mãe atípica. Eu sou uma mãe atípica. O Renato é um menino que desde os 5 anos temos o diagnóstico de autismo e TDAH. Foi uma fase bem difícil até conseguir o diagnóstico, pois até os 5 anos o Renato foi bem complicado, porque ele estava
O autismo dele era grau 3 de suporte e nós não tínhamos conhecimento, entendimento de nada, absolutamente nada. Eu só achava que ele tinha ansiedade pelos comportamentos que ele tinha. Não tinha conhecimento, se falava muito pouco nessa época sobre, pelo menos não tão abertamente, né? Sobre essas questões dessas deficiências, né? E aí, quando com 5 anos eu consegui iniciar o acompanhamento do Renato com psicopedagoga, com neurologista, dentro da própria escola, ele ainda estava na educação infantil, dentro da própria escola, a prof dele foi me abrindo os olhos, foi me dando essa percepção. Eu comecei a correr mais atrás e consegui sim um laudo para o Renato. Então hoje a minha vida ela gira em função dos meus filhos, né? Mais em especial do Renato pela questão de que ele tem uma necessidade maior. Daniel e Gabriela, graças a Deus, são bem independentes, eles se viram, eles, enfim, fazem as coisas deles, sempre fizeram, né? Eu nunca tive essa necessidade de estar muito ali cuidando, detalhes e tal. E com o Renato eu tenho essa necessidade ainda, né? Ele está com 11 anos, mas ainda tem questões que a gente precisa observar mais, né? Porque ele tem medicação, ele toma medicação, mas graças a Deus até a medicação por enquanto está bem regulada. Mas a questão é essa, eu sou uma mãe atípica. Eu sou mãe de um menino autista com TDAH, sou mãe de 3 fases, né? Porque Daniel com seus 21, Gabriela com 15, Renato com 11. Então são fases distintas, são cada um com o seu temperamento, cada um com o seu gênio. E eu tô aqui, firme, forte, feliz, e não me impede de viajar. Não me impede de viajar, porque como eu falei, meus filhos são independentes, né? Eles se viram, eles sabem cozinhar, eles sabem manter uma casa em ordem, não na mesma ordem que eu, mas convive bem. O Renato é um menino que mesmo com essa questão da dependência, ele também se vira. Ele também faz as coisas dele, ele prepara a comida dele, ele faz a torradinha dele, ele faz o sanduíche dele, ele prepara o leite, ele faz as coisas que ele gosta. Ele arruma a cama, ele gosta de limpar a casa, ele ama passar pano, ama passar vassoura, e eu incentivo, porque ele não vai ser menos homem porque limpa uma casa, porque lava uma louça, porque passa um pano. Não, né? Ele vai ser homem que sabe fazer as coisas, porque está começando de pequeno, e eu incentivo isso, eu mantenho isso como uma rotina para ele. Então, isso é algo assim que me motiva ainda mais a fazer aquilo que eu falei antes, de poder viver um dia de cada vez, porque daí não existe sobrecarga. Claro, não vou generalizar, porque o meu filho tem essas deficiências, ele tem as dificuldades dele, mas é um menino que fala, é um menino que se alimenta bem, é um menino que consegue se expressar, né? Eu sei de outras mães que os filhos são totalmente o oposto, são filhos que têm muita restrição alimentar, que não comem, são crianças que não conseguem se expressar, que têm crises constantes, crianças que, sabe, eu sei, eu vivo isso porque eu, além de mãe atípica, eu vivo isso no meu trabalho, porque eu fiz questão
de trabalhar com crianças com Down, trabalho muito com crianças com autismo, com TDAH, porque eu peguei isso para mim como uma forma de ajudar. Eu peguei isso para mim como um objetivo, de poder ajudar essas crianças também. Com muitas das experiências que eu vivo em casa, eu levo para dentro da escola. Muita coisa que eu já vivi dentro da escola, eu trouxe para dentro de casa para ajudar o meu filho, e a evolução está aí. Então, eu sou uma mãe atípica. E eu digo para vocês assim que eu me sinto feliz de poder viver essa fase, porque eu muito amadureci com isso, eu cresci muito com isso e eu ajudei muitas pessoas também, dentro da minha capacidade, dentro do meu limite, eu consegui viver isso. E é muito gratificante quando você ajuda outras pessoas e não só a si, dentro de uma realidade que é tão difícil hoje, da lida diária com crianças nessas condições. Então pode ser isso novidade para alguns, para outros que me conhecem não, mas o que eu quero mostrar com isso é que isso não me impede de ser feliz. Isso não me impede de querer viver essa vida, de viajar, de conhecer lugares. Hoje, ele falou aqui que essa coisa de viagem não é muito para mim e tal, que eu gosto mais de jogar e tal, mas ele tem vivido mudanças de hiperfocos. Ele já mudou muito o hiperfoco dele. E eu acredito que quando ele tiver a oportunidade e a liberdade de poder fazer isso, ele vai pegar gosto. Eu não digo que ele vai querer andar de moto. Eu não digo que ele vai querer viajar direto como nós. Mas eu creio que ele vai poder, sim, ter esse olhar de poder vivenciar um pouquinho o que é a vida fora das paredes de casa, fora dos limites da cidade da gente. Isso ainda eu vejo que é algo que vai se formar nele, mas que ele é uma criança muito especial, uma criança muito amada por todos nós. Ele é. E o amor gera tudo. O amor gera superação, o amor gera essa evolução. E é um amor que não é só nosso, família, amigos, mas são os profissionais que trabalharam com ele, que eu tenho uma gratidão enorme por todos os profissionais que passaram pela vida dele nesses 5, 6 anos aí de tratamento, de acompanhamento na APAE, o acompanhamento dentro da escola com a EE, dentro da escola com os professores e até mesmo com os colegas e familiares dos colegas, que também sempre souberam entender todas as crises que às vezes ele passava. Enfim, o Renato como ele é, né? E eu sou muito feliz por viver isso, porque eu tenho certeza que esse é mais um propósito de Deus para minha vida, para que eu possa viver isso hoje, 24 horas por dia, não só com meu filho, mas também de poder ajudar outras pessoas, ajudar outras famílias, outros seres a serem ainda melhores e poder conviver ainda mais com alegria, com propósito, né? Esse é o meu objetivo com tudo isso. Vou voar mais alto nas asas do teu amor, deixar a tristeza onde a dor causou. A tua promessa é o meu firmamento, em cada passo teu sustento. Vou voar mais alto, Senhor. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre o Ed, né? O Ed, o Edinho, o Ederson.
Cada lugar chama ele de uma forma, né? Aqui a gente conhece ele por Edinho. E ele, nesse momento, ele está trabalhando, né? Nós somos namorados, a gente tem um relacionamento muito maduro. Eu tenho a minha casa com os meus filhos, ele mora na granja onde ele trabalha, né? Ele mora lá, trabalha lá, e ele reside então com a mãe e com a filha. A gente tem um relacionamento muito tranquilo, um relacionamento pautado e alicerçado no respeito, no carinho, no amor, na admiração. É um relacionamento assim que a gente tem certeza que foi Deus que nos uniu, porque a gente sempre fala que se dependêssemos de nos procurarmos em algum lugar, a gente não nos encontraria. Porque a gente não é de festa, a gente não é de sair, a gente não é de baile, a gente é na nossa, a gente é caseira, a gente sai mais juntos, né? Mas senão a gente não é de sair, a gente sai quando o trabalho exige, quando alguma situação exige, né? Então nós não teríamos outra forma de nos encontrar se não fosse pela mão de Deus. E a gente entregou tudo a Deus, a gente entregou o nosso relacionamento nas mãos do Senhor. E a gente pediu que o Senhor nos orientasse, nos guiasse. E nós estamos aí há quase 4 anos juntos, mas a gente tem impressão, a gente se fala sempre que a gente tem a impressão que a gente se conhece há muito mais tempo. Pela forma como a gente convive, pela forma como a gente consegue encaminhar as coisas, pela confiança que a gente tem um no outro. A gente tem aí situações que a gente está enfrentando, a gente está tranquilo, a gente está bem, a gente confia um no outro, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente mantém a nossa vida dentro daquilo que é necessário fazer, porque a gente não está sempre junto, né? Ele tem o trabalho dele lá, a casa dele, a vida dele lá. Eu tenho o meu trabalho, a minha casa, a minha vida aqui. Eu tenho que gerenciar aquilo que é da minha obrigação com a minha casa e com a minha família. Ele tem que gerenciar o que é da obrigação dele com a casa e a família dele. Os nossos trabalhos são totalmente opostos, né? Enquanto eu, como funcionária pública municipal, eu trabalho de segunda a sexta-feira. Às vezes tem horários que a gente tem alguma formação, algo em específico que é num turno inverso, normalmente à noite, né? Que daí a gente precisa estar cumprindo hora, mas normalmente o meu trabalho é de segunda a sexta-feira. Eu ainda tenho, né, por ter o laudo do Renato, então eu ainda tenho uma redução de carga horária que é amparada por uma lei municipal, onde eu trabalho das 8 horas diárias, eu trabalho 4 e as outras 4 eu fico, então, em função do Renato, né? Mas mesmo nessas 4 horas que eu trabalho, eu estou ali, afinco, trabalhando, fazendo, dando o meu melhor, né? E o Edinho, o trabalho dele é um trabalho que não tem muito um horário fixo, que nem hoje, ó, nós estamos em pleno domingo, né? Quase 11 horas da manhã, e o Edinho tá desde, sei lá, hoje eu não falei ainda com ele do horário, mas eu creio que ele esteja desde as 6 da manhã já na lavoura. Porque qual que é o trabalho do Edinho? Eu, como auxiliar de educação infantil, eu trabalho numa EMEI, né? Eu trabalho com crianças de faixa etária de 0 a 4 anos, numa EMEI. O Ederson, ele trabalha no agro. Ando côncavo. Essa peça aqui, botar para comer soja, tava de trigo. Tava essa aqui dentro, ela é mais estreitinha aqui. Tem que trocar, senão quebra tudo soja. Ela vai aí dentro.
Ele trabalha na lavoura, então ele é operador de máquina, ele é mecânico, então ele está ali o tempo todo ajudando, se não é numa coisa, na outra, se não é na manutenção de uma máquina, é operando a máquina. Então o trabalho dele é um trabalho bastante árduo, né? É um trabalho assim que exige muito dele. É um horário totalmente incerto, às vezes ele trabalha de madrugada, às vezes ele trabalha muito cedo, para muito tarde, às vezes necessita sair de lá e ir para a cidade buscar peça, que é dentro do trabalho dele como mecânico, né? Ele precisa muitas vezes sair, buscar peça e tal. Então, o nosso trabalho é esse, a nossa rotina é essa. Então, a gente viaja, mas a gente viaja quando dá, quando pode, quando tem a oportunidade de ir, a gente só combina, vamos? Vamos. E aí a gente organiza as coisas, bota o que tem que botar na moto, se vai só com o baú, se vamos botar os alforjes, se nós vamos acampar ou se nós vamos só num bate e volta. Mas quando surge a oportunidade de nós viajarmos, a gente vai. A gente não, nada nos impede. A gente só comunica os filhos, ó, nós vamos sair, nós vamos para tal lugar. Eu deixo um dos telefones em casa com os filhos, que daí quando a gente está no trajeto, eu sempre estou comunicando eles, ó, temos em tal lugar, temos saindo de tal lugar, vamos para tal lugar. Então eu deixo eles também orientados dos nossos passos, né? E eles também acabam nos orientando como que eles estão em casa. E assim a gente faz e tudo corre bem, e aí a gente consegue criar esses registros que a gente compartilha aí com vocês. Mas é essa a nossa vida. A gente tem uma vida aí por trás das câmeras que é corrida, uma vida aí que às vezes é árdua, né? Mas a gente vive tão feliz. A gente vive tão feliz que quando a gente tem a oportunidade de fazer acontecer, a gente faz. A gente faz e a gente compartilha com vocês, porque nós não temos nada a esconder, nós não temos nada a ocultar de ninguém, porque a gente vive uma vida simples. A gente vive uma vida assim que a gente quer viver aquele dia. A gente quer aproveitar a oportunidade que surge, sabe? E a gente crê muito, a gente tem uma certeza muito grande no nosso coração de que a gente está agradando a Deus com isso. Porque se não agradasse a Deus, aconteceriam situações que nos impediriam de fazer, né? E a gente sente que Deus fala conosco porque nós já tivemos situações de nós planejar algo e não aconteceu. Não, nós não vamos porque o tempo não está propício, porque a gente ficou sabendo que em algum lugar ali tem um bloqueio de pista, a gente não sabe o motivo. E Deus tem nos agraciado muito nessas viagens, que a gente já presenciou assim, alguns incidentes, alguns acidentes, mas nada grave, né? Nada assim que tenha impactado a gente negativamente por alguma cena em específico, né? Foram situações assim que estavam resolvidas e que a gente pôde passar tranquilo, né? Sem ficar com alguma imagem chocante, enfim. Então Deus tem nos agraciado muito e eu digo sim que os livramentos dele têm sido constantes, porque a gente está na estrada, né? E estando na estrada tu tá propenso a tudo. A gente já teve situações assim que a gente viveu de um carro ultrapassar muito próximo da gente, né? Que às vezes tem pessoas que não respeitam, a gente sabe disso, a gente está no trecho, né? A gente sabe que tem pessoas que não respeitam, mas Deus bota a mão, Deus protege, mas a gente tem a consciência de que tudo pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer, mas antes de a gente sair de casa, a gente entrega tudo na mão do Senhor. E a gente tem ido e tem voltado com a presença dele nos lugares, nas pessoas, na viagem, no geral, a gente sente a presença de Deus. E quando a gente chega em casa, às vezes até cansado, porque a gente anda muito, né? Muitas vezes a gente faz aí trajetos 600 quilômetros num dia. A gente anda bastante, mas a gente chega em casa assim com aquela coisa, agora eu vou tomar um banho. Aí a gente relaxa, a gente começa a olhar as fotos, olhar os vídeos que a gente faz. Aí com o tempo eu vou editando, mas é muito gratificante
poder viver isso, assim, sabe? E compartilhar, principalmente compartilhar com as pessoas o que a gente vive. Que isso é muito bom mesmo. Vejo o que ninguém vê quando você sai antes do sol nascer. Às vezes trabalho enquanto todos dormem pra segurar o dia quando ele nascer. O medo guardado no peito e o cansaço que aprende a esconder. Você carrega o mundo nos ombros e ainda chama isso de dever. Dizem que é só o seu papel, como se não custasse nada. Mas eu sei quantas vezes você ficou por amor. Amor, eu vejo você, mesmo quando o mundo não vê. Você não vive de aplausos, você vive de permanecer. Pros nossos filhos você é abrigo, mesmo cansado você fica. Você não é o herói que resolve tudo, é o homem que nunca desiste. Você engole o orgulho em silêncio pra nos dar um melhor aqui. Falha, cai, levanta de novo, porque desistir nunca foi pra ti. As contas, o peso, a pressão, o dia que nunca termina. Mas você volta pra casa, porque ali é onde você é necessário. Então tá, pessoal, quero agradecer muito vocês por assistirem esse vídeo, agradecer muito vocês por compartilharem esse vídeo, deixem o like de vocês aí, deixem comentários. A gente fica feliz de poder ler o que vocês pensam, o que vocês acham. Mas agradecer imensamente a oportunidade que vocês dão de nós entrarmos na casa de vocês, da gente estar aí mostrando um pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente gosta, que a gente possa estar inspirando vocês. Não digo viajar de moto, mas de poder viajar, de poder conhecer um pouquinho os lugares, de viver a presença de Deus em lugares tão bonitos, no meio da natureza, né, em lugares que às vezes seria tão improvável, e ali a gente consegue estar e sentir realmente a presença de Deus. Então que vocês possam continuar nos acompanhando, que vocês possam continuar vivendo conosco esses momentos. Muito obrigada de coração pelo acolhimento de vocês, da nossa vida na casa de vocês, da nossa vida como algo que seja assim motivador para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração a gente agradece. O dia nasce atrás do morro, eu já tô pegando a BR. Café forte, fé no peito e um Deus pra me proteger. No painel uma foto antiga da família que ficou, e no rádio uma moda triste que a saudade me ensinou. Em silêncio que é barulho dentro desse caminhão, é a mente cheia de lembrança e o coração em oração. Cada placa que eu ultrapasso é um pedido que eu faço a Deus, pra cuidar de quem eu amo e também dos sonhos meus. Não tem igreja nessa estrada, mas Deus vem comigo aqui. Meu altar é esse volante onde eu aprendi a crer em